para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor, exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos e façam o verdadeiro impacto social. E hoje nós vamos começar mais uma live, mais um programa do Mais D Social com o tema 5 coisas que os projetos sociais fazem, mas não deveriam. Então, gente, a gente vai pensar assim, cara, por que eu vou pensar em 5 coisas? Será que realmente o meu projeto não faz essas 5 coisas? Então, vou falar aqui as 5 coisas, vou dizer para você qual é o problema e vou dizer para vocês até a solução em cada ponto que a gente vai falar dessas 5 coisas. Ok? Podemos começar? Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer, mas a gente não faz normalmente, é se dedicar à comunicação. Como assim, Débora? Normalmente os projetos se descuidam da comunicação. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente a gente tem que ter uma boa comunicação. A gente normalmente fala de redes sociais, que é uma ótima forma da gente estar se comunicando, porém, todavia, a gente esquece normalmente que tem outras formas da gente se comunicar. Por e-mail, por telefone, por WhatsApp. E, claro, as nossas redes sociais, ela é importantíssima, porque outras pessoas, mais pessoas podem aí se comunicar e ver o que está acontecendo na instituição. Mas, normalmente, eu não estou falando só dessa fonte de comunicação, de colocar nas redes sociais as nossas fotos. Eu estou dizendo sobre o que a instituição está fazendo. Normalmente, a gente... Olá, boa noite. Jaça. Eu fico no Jaça, mas eu vou botar um Antunes, que fica mais fácil para mim. Boa noite, Gisé. Boa noite, Antunes. Aqui, boa noite, pessoal do Facebook e do YouTube. Me dá oi, que eu tô vendo que vocês estão aí já. Então, assim, a gente pensa, como assim? Redes sociais, tá, gente? Vamos pensar nas redes sociais. As redes sociais, normalmente, a gente coloca lá uma foto, fala como tá a criança, como tá aquele coisa. E esse momento que a gente tá aí, nessa questão da crise, muitas pessoas, novo visual, é porque eu nessa semana não tava muito afim de pentear o cabelo não, sabe, Gisé? Eu fiz um monte de trancinha e eu fiquei cheia de trancinha, mas daqui a pouco a gente vai tirar de novo. É Jaça mesmo? Legal. É porque eu fico na dúvida, sabe, Jaça? Porque as pessoas colocam, diminuem, bota apelido, aí eu fico na dúvida. Mas legal, agora já sei que é Jaça mesmo. Então, assim, normalmente a gente fala da comunicação. E algumas pessoas colocam várias redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e que não sei o que, e bota várias redes. E a gente realmente tem várias redes, gente. Só que o problema todo será que eu tenho que colocar todas essas redes para o projeto? Normalmente não. Normalmente eu tenho que botar no máximo, chorando, 2 redes. Por que 2 redes, Débora? Porque se a instituição não tem uma boa comunicação, não tem nenhuma boa comunicação, gente. Vamos pensar, não tem pessoas que tomem conta dessa comunicação, desse marketing. Então a gente usa no máximo 2 comunicações, 2 redes sociais, que é normalmente o Facebook e o Instagram, e que a gente consegue ver mais pessoas aí. Débora, mas eu posso usar também o YouTube? Pode, sem problema nenhum, pode usar o YouTube também. Porque o YouTube a gente coloca mais os nossos vídeos. Então, assim, nem todo mundo vai no YouTube procurar a instituição, mas Facebook e Instagram, sim. E aí, muitas das vezes, a gente esquece de tomar conta dessas redes e a gente deixa lá, sem nenhuma comunicação. E nesse problema que a gente está tendo agora, com o isolamento social, a gente está dizendo que os projetos estão precisando de ajuda, que o projeto necessita, que está acontecendo realmente as suas atividades. Mas a gente pensa, se estamos em isolamento social, será que realmente as instituições estão funcionando? E muitas pessoas falam, sim, a gente está dando cesta básica, a gente está dando os complementos alimentares, a gente está dando material de higiene, só que o problema todo por que você não informa nas redes? Porque você não se comunica com as pessoas. E não é simplesmente, gente, a gente se comunicar com as pessoas que estão nas redes sociais. Às vezes a gente não se comunica com os nossos voluntários, com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores num todo, com os nossos fornecedores, a gente não se comunica. A gente simplesmente fica com aquela questão de, as pessoas sabem o que está acontecendo, as pessoas entendem, não está vendo que está tendo vários problemas aí por causa dessa crise? Gente, não é assim. Estamos tendo crise? Estamos tendo crise. Mas há projetos e há projetos. Há crises e crises. Débora, mas a crise é uma só? Não. Tem projeto que hoje está evoluindo, que está crescendo no meio de uma crise. E tem projeto simplesmente que está
afundando no meio da crise e que está precisando de muita ajuda. E o outro projeto não está precisando de tanta ajuda. E a comunicação é que vai fazer isso. Ele vai dizer para as pessoas como está o projeto, como está o trabalho do projeto. E uma das coisas que a gente pode dizer aí é que a gente esquece dessa questão. Ah, é muito complicado. Que redes sociais o quê? As pessoas estão vendo o que está acontecendo. As pessoas não estão vendo. As pessoas têm outras coisas para se preocupar, gente. A crise é para todo mundo. A crise não é só para o projeto. Há várias pessoas que estão ficando desempregadas. Há várias pessoas que estão com problema de alimentação em suas casas e eram pessoas que trabalhavam, não eram pessoas que estavam em projetos sociais em vulnerabilidade. E a questão é, o problema está para todo mundo, mas o projeto só consegue ver o seu problema. E isso é muito importante. Não é todo mundo que sabe, não é óbvio. As coisas não são óbvias. Então a gente tem que entender que o projeto esquece da sua comunicação. E a sua comunicação é fundamental para que ele possa mostrar o que faz, para quem faz, esse tipo de coisa. Então, gente, o primeiro ponto aí que a gente tem em relação ao projeto social é esse. A gente esquece a nossa comunicação. A gente não dá valor, a gente se descuida da comunicação. Então, é fundamental que a gente tome conta dessa parte de visibilidade do projeto. E a gente não faz. Eu gosto sempre de lembrar para vocês sobre grandes projetos, grandes instituições e também, gente, grandes empresas. Se a gente pensar nas grandes marcas, as grandes marcas têm o quê? Uma boa divulgação, uma boa visibilidade, uma boa comunicação. Se essas grandes empresas têm isso, por que o seu projeto, seu projeto que eu falo, gente, não se esqueça, eu gosto sempre de botar essa frase, não é o seu, você não é dona do projeto. O seu projeto é pertencimento, é onde eu trabalho, aonde eu ajudo. É esse contexto que eu falo o seu projeto, tá? Então, assim, se você tá no seu projeto e você vê que nada disso está acontecendo, você fala, cara, eu preciso mudar? E como eu vou precisar mudar? Importantíssimo. Primeiro ponto, tem vídeos da Débora falando sobre isso. É só vocês procurarem lá no YouTube, que é mais fácil. Procura lá. Comunicação, redes sociais, vai ter lá um site. Se vocês não quiserem procurar da Débora aqui no YouTube, procura no YouTube. Ou no Google, como ajeitar a comunicação, como fazer não sei o que lá. A gente tem uma aula de Canva lá no YouTube para vocês. Gente, como se faz tal coisa? Tem ali uma aula para você que você pode melhorar a comunicação do projeto, ok? Então, ponto aí. Não tem uma boa comunicação. Como eu posso melhorar isso? Eu posso fazer a comunicação do dia a dia da instituição, do que está acontecendo no projeto. Atividades online, atividades remoto, atividades normais, relatórios de atividade, informativos, trimestrais, eu posso fazer isso. É uma forma de comunicação e eu tenho que valorizar esse ponto que é fundamental na instituição e a gente normalmente esquece. Ok? Segundo ponto, gente. Segundo ponto aí. O que falta aí no projeto é fundamental ter, mas a gente normalmente esquece. Segundo ponto, não avaliar o projeto. E o que é isso? Não avaliar o projeto e os investimentos. Como eu disse, a gente está no meio de uma crise. A gente pensou o quê? Caramba, deixa eu dar boa noite aqui, gente, para vocês. Boa noite, Fran, Carlos, Eleni, Liliane, aqui o pessoal Milene, Jefferson, Alan, Fagundes, que é a Cristiane. Boa noite, pessoal. Então, assim, segundo ponto é essa questão da gente não valorizar e não tá prestando atenção nos nossos, deixa eu ver aqui, reavaliar os projetos e investimento. A gente não esperava essa crise, ok, não esperava. Porém, todavia, nem só a crise faz com que a gente não reavalie os nossos investimentos. Eu gosto sempre de dizer para vocês que a gente tem o nosso plano de trabalho. Ok, tá lá o nosso plano de trabalho. Mas a gente tem o nosso plano de ação. Tá lá o nosso plano de ação. Cadê a questão do nosso planejamento anual? Tá lá o nosso planejamento anual. Cadê o nosso planejamento estratégico? Tá lá o nosso planejamento estratégico. Só que o problema todo é que ele tá lá. Ele fica bem longe. Ou ele tá bem longe, ou, normalmente, a gente nem tem essas questões. Só que o problema todo é, se eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que a gente planejou, eu não sei como está a situação do projeto, o que eu vou fazer? Essa é a questão. A gente tem que sempre reavaliar as coisas dentro da instituição.
Estou com problema na crise. A gente está aí acontecendo. Será que eu tenho que continuar fazendo o que a gente tinha planejado? Como assim, Débora, tinha planejado? A gente pensou em fazer uma obra, nós pensamos em contratar um profissional, nós pensamos em montar uma nova oficina. Será que eu tenho que fazer? Será que esse investimento de montar uma oficina, de ter um novo funcionário, de fazer essa obra, é necessário para este momento? E não só, gente, em relação à crise, a qualquer coisa no projeto. De repente, diminuiu a relação de doações no projeto. Eu penso, cara, eu sei que eu queria fazer uma obra, mas diminuiu a doação. Eu não posso fazer realmente essa obra porque eu não tenho recurso para isso. Ou, de repente, eu tenho até o recurso. Mas será que, do jeito que está diminuindo a contribuição, eu vou fazer essa obra? Será que se eu fizer a obra, eu não vou me prejudicar mais na frente? É uma questão que a gente, às vezes, tem que levantar e a gente não presta atenção. Boa noite, Carlas. Carla, a gente normalmente só faz. Ah, eu preciso, eu quero, já estava no planejamento. Não, gente. A gente não pode pensar nisso. Se eu não tenho a capacidade deste momento fazer, eu tenho que reavaliar. Será que é necessário investir ou não investir? Será que eu posso investir nisso aqui, que é um investimento que eu tenho certeza que esse investimento vai dar certo? O que é normalmente esse investimento que vai dar certo? Hoje, eu falei com o pessoal do Telegram, investimento, tá, gente? O que é investimento? Investimento de tempo. O que é essa questão? Não somente investimento em recursos financeiros. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Investimento, gente, envolve tudo. Investimento envolve tempo, seu tempo, que tem outras coisas que você pode fazer. Recursos financeiros, porque você pode ter outras coisas para fazer. Então, a gente pensa nessa questão. E eu falei o quê? Hoje, lá no Telegram, eu mandei uma mensagem que a gente vai estar falando sobre ansiedade. E eu recebi um curso, tá? Que vai ter uma conferência falando sobre ansiedade. E eu indiquei para as pessoas, olha, gente, dia 14 a 17 vai ter um congresso onde vai falar sobre ansiedade, vão ter alguns médicos, alguns palestrantes, que é bom, nesse momento que a gente está voltando desse isolamento social, nós já vimos pesquisas já informando, e até mesmo não só pesquisa, o que está acontecendo no nosso dia a dia, dentro do projeto, dentro das nossas casas, que a ansiedade, essa coisa de ficar muito tempo presa, essa coisa de não ver pessoas, está muito presente na nossa vida hoje por causa desse problema da crise. Porém, todavia, nem todo mundo acha que isso é importante. Mas na minha concepção, isso é importante, porque a gente tem que voltar preparados para as pessoas que estão dentro do projeto. Ou não estou falando só dos beneficiários, gente. Eu estou falando dos funcionários, eu estou falando dos voluntários. As pessoas vão voltar de outra forma. As pessoas não vão voltar como elas estavam há praticamente 6 meses atrás. Elas vão voltar com algum stick. Débora, que horror. Não, gente, elas vão voltar com alguns tiques. Elas vão voltar de algumas formas que elas não querem que ninguém toque, ou de um jeito... Gente, eu estava falando com uma pessoa, e eu tô aqui, eu tô em casa. Eu tô falando com as pessoas via internet, como eu tô falando com vocês aqui. E eu falo com algumas pessoas do trabalho onde eu trabalho, que são pacientes. Então, eu ligo para algumas pessoas, e tem gente falando, eu não quero nem sair de casa, eu tô com medo das pessoas me tocarem. Gente... Não, por que medo das pessoas tocarem? A gente sabe que o problema que a gente está tendo hoje é via respiratória. E a gente já viu alguns casos em relação ao nariz, à boca, aos olhos, mas não em toque. Eu tô com medo, as pessoas estão com medo. Mas as pessoas querem voltar ao convívio social. As pessoas estão mais tensas, mais nervosas. Então, isso é um investimento de tempo. E, gente, é um investimento de tempo onde você não vai gastar. É investimento de verdade porque você vai aprender. E não só você sendo neurologista ou um psiquiatra, ou não só isso, mas você como professor, você como assistente social, você como recepcionista, porque você vai estar falando com o público. Eu vou fazer, eu já me inscrevi lá e vou fazer 17, 18, 14, 15, 16, 17. Vou participar das aulas, quero pegar esse conteúdo, porque de repente esses profissionais vão dar práticas para que eu entenda como eu vou trabalhar com essas pessoas. Porque hoje eu estou trabalhando com vocês aqui. Ai, gente, espera aí que negócio está descendo aqui. Eu vou trabalhar com vocês via internet, ok. Mas eu não sou muito fã. Não é que seja muito fã. Eu gosto muito dessa interação, eu gosto de trem cheio, eu gosto de rua cheia, eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu vou chegar dentro das outras organizações que eu trabalho, eu vou voltar a trabalhar com as organizações, e como que eu vou receber essas pessoas?
Eu tenho que estar com conhecimento, eu tenho que estar preparada para também falar com essas pessoas. Para que na hora H, de repente, a pessoa grita, estresse. Ah, mas ela já era assim. Não, gente. A pessoa veio de uma forma diferente, porque ela passou 6 meses sem um contato físico de outras pessoas. Então, isso é importante. Então, é o momento da gente entender. É um investimento de tempo, você vai estar criando, vai estar adquirindo conhecimento, e como eu gosto de dizer, conhecimento é poder. E a gente não pode esquecer que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. Quanto mais você aprende, quanto mais você se qualifica, e não necessariamente, o que eu gosto de dizer para as pessoas, a qualificação não precisa de um diploma, gente. É prática também. A gente vai estar montando essa questão aqui, que a gente vai falar sobre isso aqui. É muita prática. E a gente está aí, eu vou participar desse seminário, vão ser 4 dias, de algumas horas ali, mas vai ter certificado, Débora? Acho que não. Mas não quero saber se vai ter certificado. Eu vou estar aprendendo, eu vou estar adquirindo conhecimento, e eu vou poder estar trabalhando de uma forma diferente com essa nova realidade que a gente está tendo hoje. Isso é importante. Então a gente tem que pensar nessas questões de investir tempo, e às vezes investir recursos financeiros em algo que a gente acha que é realmente necessário. E nem às vezes a gente acha. A gente já colocou na balança se realmente tem que fazer ou não tem que fazer. É para hoje ou eu posso deixar para amanhã? Será? E eu gosto de dizer para as pessoas que o que a gente pode deixar para fazer hoje, para que a gente vai deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje? De repente, o amanhã, a gente nem vai estar mais aqui, ou amanhã nem mais vai ter esse problema, ou amanhã o problema vai ser pior. Então, vamos tentar fazer as coisas hoje. Não vamos ficar com dificuldade e planejar, mas se acontecer, e se acontecer, não tem se acontecer, gente. Se dá para fazer hoje, bora fazer hoje. Porque pode piorar as coisas. Deixa eu ver aqui. Carol, assista aí. Ela dá show. Ah, legal. Todos os projetos têm que seguir essa... Ah, obrigada, Carla. Tô assistindo. Legal, legal. Então, assim, gente, a gente tem que pensar nessas coisas. Deixa eu dar boa noite aqui, Fernanda, boa noite, Solange, Aline. Então, gente, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, não preste atenção na questão, será que eu tenho que investir mesmo? Uma coisa importante. E outra coisa é, será que eu não tenho que pensar e vou ter que investir nesse momento? São pontos que a gente tem que pensar. Eu não invisto porque isso não é necessário, mas eu tenho que investir nisso aqui porque agora é necessário. São coisas que a empresa não, né, que eu gosto de falar que a empresa, que é, na verdade, é só a nossa gestão empresarial, mas a nossa instituição, a gente tem que pensar nessa questão. É importante a gente tentar entender se a gente tem que sempre reavaliar. É obrigatório a gente reavaliar as coisas, porque se a gente não reavaliar, como a gente vai poder crescer? Ok? Terceiro ponto, gente. Terceiro ponto aqui que eu botei para vocês. Ter uma equipe inadequada. É uma coisa que as instituições normalmente precisam ter, é uma equipe adequada, mas a gente não tem uma equipe adequada. E essa questão assim, Débora, como assim eu tenho uma equipe inadequada? Gente, como eu disse, na verdade a gente não precisa de uma formação para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Não é necessário isso. Eu gosto de dizer algumas vezes, a gente até falou aqui, umas discussões que a gente levantou aqui, que uma pessoa falou, mas eu acho que não precisava ter diploma para fazer esse projeto social. Às vezes não, gente. Como eu já fui em vários projetos e tem gente que não tem diploma nenhum. Mas a gente tem que entender que há determinadas funções que a gente tem que ter, sim, profissionais qualificados. Exemplo. Gente, não tem como eu fazer um trabalho social, ok? Sem uma assistente social. Opa! É sério, gente. Não importa se o seu trabalho foi na área de saúde, na área de educação, na área de cultura, não importa. Mas se você está fazendo um trabalho social, você precisa de ter uma assistente social. Por quê, Débora? Gente, a gente está falando sobre desenvolvimento. A gente está falando sobre preparo. A gente está fazendo de mudar a realidade de uma pessoa. Se eu estou falando em mudar a realidade de uma pessoa, essa pessoa tem que saber os seus direitos e deveres. A gente está falando sobre um trabalho social. E esse trabalho social envolve um profissional que seja qualificado para isso. Débora, você é assistente social? Não sou assistente social. Você sabe algumas coisas sobre o trabalho da assistente social? Sei. Você sabe algumas leis? Sei. Você pode fazer isso? Não. É tipo isso. Não. Não é porque eu sei que eu vou fazer.
Primeiro ponto, eu estou tirando vaga de uma pessoa que estudou para isso. Eu tenho que pensar nisso. Eu estou tirando vaga. Se eu estou fazendo um trabalho que não está na minha área e é necessário ter um profissional nessa área, eu estou fazendo um trabalho que não é meu e eu estou tirando a vaga de outra pessoa. O que eu faço hoje aqui com vocês é ter uma noção, por exemplo, de estatuto, de ata. Isso tudo quando a gente fala estatuto, ata, isso tem a ver com advogado. Débora, você sabe fazer? Sei. Eu ensino as pessoas a fazer? Sim. Mas a gente fala o quê? Sempre falei para vocês, tem que ter um advogado no meio. Não dá para eu, Débora, fazer um documento para você e você registrar esse documento se eu não sei quem é a sua instituição, se a gente não sabe todas as leis, porque a gente tem que pensar se o seu trabalho é com educação, se o seu trabalho é com a cultura, se o seu trabalho... As coisas são diferentes. Eu não posso falar que eu sei tudo se eu não sei tudo. Eu sei algumas coisas. Essa é a questão. É importante a gente identificar isso. Eu não posso fazer tudo. Eu sei algumas coisas, mas eu preciso de ter um profissional qualificado junto comigo para me dar certeza do que eu estou fazendo. Ah, Débora, mas aí... Não tem mais aí, gente. Eu preciso de um advogado para isso. A gente vai montar, ele vai ver e vai falar, não, tá legal, é isso aí mesmo. Tá, Débora, você estava certa, mas a gente precisa da confirmação do cara, e ele precisa assinar para dizer que a gente está certo. Se eu preciso de uma assistente social, a gente sabe a lei do SUAS, do LOAS, de uma opção de coisa. Mas eu preciso dela, que ela estudou para isso, ela sabe como falar, ela sabe direcionar certinho. Se eu tenho uma psicóloga, Débora, você sabe escutar as pessoas perfeitamente, sei, mas eu adoro enfiar o dedo na vida dos outros. Não posso enfiar o dedinho na vida dos outros. Eu posso fazer a pessoa se questionar, como eu faço com vocês aqui, ó. Mas a psicóloga, ela vai fazer você se questionar, você vai pensar, vai dialogar, vai fazer um monte de coisa. A Débora não. A Débora já fala para tu se questionar, já te dá umas opiniões, e não pode. Então, assim, eu não posso fazer um trabalho de psicóloga. Mesmo que eu sei que não pode fazer isso, eu acabo fazendo. Mas eu não sou uma psicóloga. Entendeu a diferença? Essas é questões que a gente está falando aqui, ó. Eu preciso de uma equipe qualificada em determinadas áreas, eu preciso de uma pessoa com diploma. Mas em outras, não. Alguém que mexe nas redes sociais, gente, até meu sobrinho, que tem 13 anos, ele me dá um olé falando de Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, e agora eu dou um... Mas ele só tem 12 anos, 13 anos, mas essa é a realidade dele. Esse é o novo mundo desses jovens. E eu posso chamar um jovem, não dessa idade, tá, gente? Não esquece disso. 13 anos é muito novo. Mas eu posso ter um jovem, um estagiário, que antigamente, quando eu trabalhava no projeto onde eu trabalhava, a gente tinha um estágio social, que eram jovens de 14, 15 anos de uma escola particular, que eles estavam indo nesse estágio, eles vão para esse estágio para eles identificarem e dar valor ao que eles têm. São todos jovens, adolescentes de classe média alta. Então, eles estavam vendo a realidade das pessoas vulneráveis e eles tinham que entender a importância da vida, quanto que foi bom, vamos dizer assim, sei lá, Deus, o universo, eu não sei, foi bom para eles, e eles têm que saber que valoriza o que você tem. Olha quantas pessoas passando dificuldade, olha que não sei o que lá, um estágio social. E esses jovens faziam coisa de informática, fazia coisa de papelaria e trabalhava com as crianças. Eu posso ter esses jovens dentro do projeto. Eu posso fazer um contrato junto com uma escola para ter esse trabalho de estágio social junto do projeto. Porque essa galerinha entende muito mais do que eu. E eles vão estar trazendo o quê? Conhecimento para dentro do projeto. Vai estar agregando valor para o projeto. Tem formação? São jovens. De 15, 16, 17 anos. Eu não preciso que eles sejam formados em economia, em marketing, em comunicação. Não preciso, porque eles sabem o que eu preciso. O que eles sabem já é necessário para o projeto. Eu preciso de um educador social. Educador social tem uma formação? Nem sempre. Mas a gente tem que confirmar. De repente é uma pessoa que fez ensino médio. Isso vai de cada um, de cada projeto. Mas é importante a gente ter profissionais qualificados. Não simplesmente, eu vou abrir um projeto e eu quero uns amigos. Gente, às vezes os nossos amigos não sabem fazer. Às vezes os nossos amigos têm a boa vontade, mas eles não estão preparados para desenvolver pessoas. E é o que um projeto social faz. A gente não pode esquecer que a gente não está falando de caridade, a gente não está falando de assistencialismo, a gente está falando de desenvolvimento.
E muitos, muitos projetos esquecem desse ponto. Ah, eu tenho um amigo, eu tenho uma irmã. Ah, tá fazendo, gente. A gente quer mesmo é ter criança. Se não tem criança, a gente vai assistir filme. Se não tem filme, a gente bota as crianças para escrever no papel. Se não tem papel, a gente faz as crianças escrever na parede. Se não tem que escrever na parede, a gente brinca de pique-pega. Não é isso. A gente tem que ter resultados. A gente tem que ter indicadores. A gente tem que saber se a gente realmente está evoluindo, desenvolvendo essa criança, esse jovem, essa mulher, esse idoso. Não importa. A gente tem que saber se a gente está desenvolvendo e alcançando os objetivos da instituição. Não é porque o projeto existe, não é porque ele está fazendo uma atividade que ele está cumprindo com os objetivos dele. Então, a gente tem que pensar nessa questão de uma equipe qualificada. E como eu disse, a qualificação não está no diploma. O diploma só serve para quando a gente fala de determinadas funções dentro de um projeto. Assistente social, psicólogo. Preciso de um contador? Contador. Mas eu preciso de alguém do financeiro que ele entenda sobre contabilidade? Não. Às vezes o cara pode ser bom de matemática. Ele só tem que saber se o que está entrando, o que está saindo. Só isso. Fazer uma planilha no Excel. Isso já é suficiente. Saber que tem que saber fazer um recibo. De repente, essa pessoa sabe que está muito mais evoluída, muito mais além do que um cara que é formado em contabilidade, mas o cara, mas eu não queria fazer isso aqui, mas eu estou fazendo essa porcaria aqui nesse projeto, é para não ficar desempregado, que não sei o que lá, e o cara tá fazendo uma opção de besteira, e o carinha lá que só tem ensino médio, ou nem tem ensino médio, dá de 1.000 a 0 nele. Quem faz mais o trabalho é o cara que não tem estudo, não tem um diploma, do que o cara que tem um diploma. Então, gente, a qualificação não está num diploma. A qualificação está no aperfeiçoamento, no que a pessoa sabe. E se a gente pensar, a gente tem aí pessoas que sabem muito, e que sabem muito porque leu muito, porque pesquisou muito, porque viu muito documentários, e dá de 1.000 a 0 em gente que, tipo, tem um diploma e simplesmente fez uma prova, passou, tem um diploma, mas não sabe nada. A gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem que observar muito da nossa equipe, na qualificação da nossa equipe, porque ela é importante para o desenvolvimento do projeto, ok? Vamos lá, quarto ponto, gente. Ter foco definido. Como assim, Débora? O que a gente tem que ter, tá? As instituições têm, mas não deveriam ter. Foco indefinido. Como assim foco indefinido? Gente, como eu disse, a gente normalmente quer ser muito amplo. Eu quero trabalhar com idoso, eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com mulher, eu quero trabalhar com todo mundo. A gente é aquele, não sei se vocês, acho que acredito, né, que vocês tenham lido Um Menino Maluquinho. Um Menino Maluquinho, de Ziraldo, se eu não me engano, mas acho que é de Ziraldo, como eu falo, às vezes eu sei o nome, mas não sei o autor. O Menino Maluquinho tem uma parte que ele quer abraçar o mundo, e aí ele bota o mundo entre as pernas dele. Isso não dá, que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá para ele fazer tudo ao mesmo tempo. É o que a gente fala do projeto. O projeto, ele não pode fazer tudo. Eu quero fazer a parte de saúde, eu quero fazer a parte de educação, eu posso fazer a parte de cultura, eu quero fazer a parte de esporte, eu quero fazer... Posso fazer, Débora? Pode. Mas a diferença é, você consegue fazer? Não é porque o seu estatuto está dizendo isso tudo que você precisa fazer. É mais fácil a gente fazer 2 atividades, 3 atividades em uma única área e fazer muito bem, do que a gente fazer 20 áreas de atuações, 30.000 atividades, e 30.000 atividades que a gente não sabe o que a gente está fazendo, não está dando resultado, a gente está fazendo nada com nada. Então, eu gosto de falar para as pessoas, foca no que é principal. O que é principal para você? Eu não sei. Eu, Débora, não sei, porque cada um sabe do seu projeto. Cada um sabe da sua demanda. Cada um, acredito eu, né? Acredito eu, tenho que pensar assim, né? Acredito eu que vocês saibam qual é a demanda de vocês, qual é a necessidade que tem ali na sua área. Se o projeto está falando de um bairro, se está falando de um município, se está falando de uma comunidade, se está falando de um tipo de público, a gente tem que pensar qual é a demanda que eu preciso realmente resolver ali. Se eu estou falando de emprego, eu vou focar no emprego. Se eu estou focando em educação, eu vou focar em educação. Débora, mas aí educação, eu posso fazer reforço escolar, mas eu também posso... Gente, educação ela é bem ampla. A educação está em todos os pontos que a gente vive na nossa vida. Educação está na ciência, educação está na música, educação está na arte, educação está no esporte. A gente que acha que educação só está no ler e escrever e no contar. Não, gente. Educação está em tudo.
Educação está na música, está no teatro. Hoje, nossa semana, eu estava até conversando com o Jefferson aqui, que é o meu sonho de consumo, gente, meu sonho de consumo, juro para vocês, meu sonho de consumo é tocar violino. Só que eu não sou muito boa com essas coisas. Porém, eu já falei, parar com isso. Eu vou tocar, porque eu quero tocar violino, eu quero dançar balé, eu quero fazer esse tipo de coisa. E eu falei, gente, eu vou tocar violino, porque violino é lindo, eu adoro escutar violino. E assim, eu falei, cara, eu vou tocar violino, vou prestar atenção, vou comprar um curso online. Só que eu não quero comprar um curso online, gente. Eu quero estar junto com as pessoas e ficar... E aí eu tive a oportunidade até de participar uma vez aqui na FITEC, perto de onde eu moro, só que o problema todo é que eu não tinha um recurso financeiro para comprar um violino. Aí eu não pude participar porque eu não estava com dinheiro para comprar violino na época. E agora, com esse negócio aí de isolamento social, e eu não tenho tempo agora, porque a pessoa trabalha, então não dá. Então eu vou comprar sim um curso online para eu aprender em casa. E aí, vendo essas coisas, aí eu falei, caramba, legal, vou tocar violino, que não sei o que lá, porque só sei tocar, gente, que é aquela coisa, aprende na escola, e repetição, 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 então eu sei tocar asa branca, na flauta doce, eu sei alguma coisa qual é o nome disso aqui que eu já esqueci o nome, gente, esqueci o nome, então, pandeiro, e também sei tocar no tamborim lá, tanto por causa de carnaval. Tanto de escutar que eu sei fazer o tará, 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 de carnaval. Então, assim, e aí eu tava vendo por que as pessoas têm que aprender música. A importância da música. E a importância da música não é só você relaxar, não é só você fazer o que você gosta, mas a música, gente, olha que interessante, como é bom a gente saber de algumas coisas. A música, ela desenvolve as duas partes do cérebro. E nem tudo que a gente faz desenvolve as duas partes do cérebro. E a pessoa pode falar assim, Débora, mas o cérebro ele não está só no lado esquerdo e lado direito. Se você pensar na emoção, está do lado. Se você fala... E quando a gente fala de música, a música a gente tem isso. A música tem a gente aprender, então é a gente decorar. A gente fazer o sentimental, a emoção, a tristeza que está do outro lado. O imaginar, o desenvolver, está de outro lado. E o mais legal disso tudo da música, que ela consegue estar aí utilizando, na hora que a gente toca, a gente está utilizando as duas partes do cérebro, ela ainda desenvolve uma coisa muito boa. A gente tem a prevenção da doença de Alzheimer. E também, a questão da doença de Alzheimer, a gente tem também a questão do retardo. Não estou falando das pessoas que agora já têm um pouco do retardo mental, nada disso não, tá, gente? É pessoas com deficiência intelectual, mas é muito bom também para as pessoas com deficiência intelectual. Por isso que a gente tem a musicoterapia para as crianças com deficiência. E assim, para vocês verem como é importante, pessoas com deficiência trabalham musicoterapia, que faz bem para o desenvolvimento do cérebro. E aí a gente acha assim, nossa, nada a ver. Olha só, gente, é a música no aprendizado. E é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala das atividades do projeto, a gente não pode focar em 50 mil coisas. Se eu quero trabalhar com a música, se eu quero trabalhar com desenvolvimento, se eu quero trabalhar com autoestima, se eu quero trabalhar... Eu posso trabalhar com a música. Se eu quero trabalhar com a educação, eu não necessariamente preciso trabalhar com reforço escolar. Eu posso trabalhar com oficina de teatro, porque o teatro vai desenvolver a repetição, o teatro vai desenvolver a decoreba, porque ele tem que fazer com que ele entenda as palavras, ele tem que aprender a falar as palavras. A gente pode fazer uma oficina de teatro e, através da oficina de teatro, montar uma peça. Não necessariamente ter uma peça já pronta. Romeu e Julieta, gente, não vou conseguir falar a palavra então. Romeu e Julieta fazer... Não preciso, eu posso inventar uma história. E as próprias crianças ou os próprios idosos inventar a história e fazer a encenação. Entendeu o sentido da coisa? Então a gente tem que focar no que realmente é importante dentro da instituição, que é alcançar os seus resultados. E não ter um monte de atividade, porque isso não vai fazer diferença. Duas, 3 atividades bem feitas é muito melhor do que 10 atividades não feitas, que não atingem resultado nenhum. Show? A gente tem que pensar nessas coisas. E vocês têm que pensar nessas coisas dentro do projeto. E quando eu gosto de falar que tem que pensar nessas coisas, não é pensar individualmente, tá, gente? É pensar em grupo, é pensar em equipe. É importante sempre ter uma equipe. Eu sempre falo isso para vocês, Débora, é muito difícil. Gente, voluntário. Mas para ter voluntário, o que a gente começou a falar aqui para vocês? Tenha uma comunicação. Invista no que realmente é necessário. E a gente normalmente esquece, porque a gente normalmente foca em quê? A gente vai para o 5º ponto.
focar demais nos recursos financeiros. É uma coisa que a gente necessita, sim, a gente precisa, sim, dos recursos financeiros, precisamos, mas a gente foca nos recursos financeiros. Eu gosto de dizer que a gente tem duas vertentes aí que caminham juntos, que é a captação de recursos e os resultados do projeto. Mas para que isso aconteça, a gente não pode falar do projeto num todo. Ele é um sistema, ele tem que estar em sintonia. Ele é um processo que envolve todas as partes da instituição. Não é porque eu preciso de recursos financeiros para pagar pessoas, para pagar aluguel, para pagar água, que eu vou esquecer dos resultados, do objetivo fundamental da instituição, que é desenvolver pessoas. Não adianta eu falar, cara, mas eu preciso pensar no recurso financeiro, na questão do brazado, do brechó, da parceria com o poder público, de pensar nas empresas, de pensar nos editais. Ok. Mas o que adianta você pensar na parceria com o poder público, pensar em patrocínio com empresas, pensar em editais, se você não tem resultados? Se você não sabe quanto você está gastando? Se você não sabe qual é o tipo de público que você atende? Se você não sabe quais certificações que você tem, ou como você consegue essas certificações, você está pensando no recurso financeiro. E para conseguir o recurso financeiro, você tem que ter essas coisas que eu acabei de falar. E aí, quando a gente não consegue ter os recursos que a gente quer, a gente sempre vai para a melhor parte que eu falo para vocês aqui, o vitimismo, que é ninguém gosta do meu projeto, ninguém quer me ajudar, as pessoas não curtem o que eu faço, as pessoas só querem os grandes projetos. E não é, gente. É qualificação. E como eu disse, não é qualificação de diploma, é qualificação de conhecimento. Tem um monte de gente que tem diploma e não sabe nada. Gente, conhecimento é poder. Absorvendo. Como eu disse, a gente está aqui, ó, passando conteúdo. A gente fala de leis, a gente fala um monte de coisa. Pega esse estoque para vocês. Lei tal. Opa, vou ver a lei aqui. A gente falou aqui, imunidade e isenção. Lei tal. Lei do voluntariado. Lei tal. Lei de não sei o quê. Vai lá. A gente fala as leis para vocês. Procura as leis. Eu gosto de falar para vocês, eu falo. Mas eu dou o quê? As leis. Eu falo aqui algumas coisas. Mas vocês podem procurar. Não simplesmente esperar que eu fale ou que outra pessoa fale. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu não faço até participar de eventos, cursos, seminários. O que eu não faço é fazer esse tipo de coisa. Eu participo de um monte. Mas nem tudo eu consigo absorver porque às vezes é difícil para mim. Então, eu pego os detalhes que as pessoas falam, e eu vou pesquisar o que elas falaram para eu entender. Ah, tá, então é assim que tem que ser feito. Aí eu procuro um monte de lugar, aí eu boto para testar se tem que ser assim. Eu falei, então tem que ser assim. Aí eu escrevo lá, assim dá para fazer, porque do jeito que ele falou, não dá para fazer. Porque é aquela coisa, não dá para fazer. Não dá para fazer do jeito que ele falou, mas dá para fazer do jeito que a gente consegue fazer no nosso projeto. Porque nem tudo que aquele cara falou dá para fazer. Sabe por que não dá para fazer, gente? É muito importante essa questão, que é o 6º ponto, porque a gente tem que se conhecer. Os projetos têm que fazer, mas os projetos não fazem. É se conhecer. Nem tudo que todo mundo fala que faz serve para a gente. Como eu gosto de dizer, como minha mãe diz, a gente não é igual a todo mundo. A gente é único. A gente é único. Então, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer igual a todo mundo. Eu vou fazer? Posso. Posso até tentar. Mas não dá para fazer igual ao João, ao Pedro, ao Maria, ao Paulo. Não dá. Porque o projeto que eu tô, o meu projeto, não está no nível, ou está parecido, ou está na região, ou do Pedro, do Paulo, do Joé, do Carlos. Não está. Eu posso pegar o que todo mundo faz no contexto que a gente falou aqui. A gente tem YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, isso todo mundo está fazendo. Show! Todo mundo está fazendo, então isso serve para todo mundo. Agora, não quer dizer que o jeito que ele fala vai servir para mim. Não vai. Porque o meu público é diferente, o meu voluntário é diferente, a minha instituição está num lugar diferente. Então não dá. Eu tenho que entender o que eu faço, com quem eu faço, para quem eu faço.
e quem são as pessoas que colaboram comigo. Não dá para fazer as coisas pensando em todo mundo faz, porque todo mundo, gente, não sou eu. Eu posso fazer do jeito que eu sei fazer e do jeito que as pessoas que estão aqui junto comigo sabem fazer. E aquela questão, a gente vai adaptando as coisas para que aconteça. A gente não pode simplesmente fazer e não deu certo, não vou fazer mais. Mas é aquela questão que eu já falei para vocês. Não é porque fulano fez que vai dar no nosso. Não dá. E isso que a gente erra muito. A gente quer fazer igual a todo mundo, mas a gente não conhece o nosso projeto e a gente não adapta para a nossa realidade. Show? Entendeu o sentido da coisa? Então a gente fez aí, ó, 6 pontos, na verdade, assim, 6 pontos. A gente colocou aqui, resumindo, os 6 pontos que eu tenho que ver aqui, porque senão eu esqueço que eu falo pra caraca. 5 coisas que o projeto social não... Aqui, coisas que o projeto social deveria fazer... Sim, gente, coisas que o projeto social faz, mas não deveria fazer, tá? Que foi, a gente não deveria, mas a gente normalmente faz, é descuidar da nossa comunicação. 2, é a gente não realizar os projetos e investimentos. Foi aquilo que eu te falei para vocês. A gente não investe em coisas que não são necessárias e às vezes coisas que são necessárias a gente esquece. A gente não vê um todo. 3º ponto, a gente não tem uma equipe qualificada. A gente normalmente faz isso. A gente não tem uma equipe qualificada, mas a gente deveria ter uma equipe qualificada. Não pensando somente em diploma, mas pensando na qualificação do que aquela pessoa pode nos oferecer. Sim, pessoas qualificadas nas suas áreas de atuação, advogado, contador, psicólogo, assistente social e as outras áreas que a gente sabe que a pessoa tem conhecimento, mas não necessariamente um diploma, mas que está ali, que pode dar muito para a gente, é excelente. Entendeu? É excelente. Outro ponto que a gente tem aqui, que eu falei para você, ter foco. A gente tem que ter foco no que a gente faz. Qual é o meu público? O que eu quero fazer? Qual o problema social que eu quero resolver? Não posso fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada. Eu posso fazer 3 atividades com foco naquilo que eu faço. Eu não preciso fazer 20. E não esquecer que, tá falando de cultura. Cultura leva a arte leva a educação leva a desenvolvimento. A gente não pode esquecer esse ponto. A gente pode fazer centenas de coisas, é só a gente ler um pouquinho da lei, que eu já falei para vocês aqui, ler um pouquinho da Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet é só para pegar como se fala, recursos, não necessariamente, mas se eu estiver encaixada nela, fazendo uma atividade assim, eu me encaixo em tudo, não é me encaixar, é fazer as coisas certas. Se eu falando de educação, quais são as fontes de educação, recursos na área de educação que eu posso pegar? Eu já penso num todo, para eu estar ali qualificada e no formato certinho para que eu pegue futuramente as outras fontes. Não necessariamente eu já tenho que pensar naquela fonte gigante e eu só vou focar naquela fonte gigante. Claro que não. Eu primeiro entro numa base, vou me fortalecendo, vou crescendo, mas eu sei como eu tenho que pegar aquele recurso ali. E assim a gente vai. 5º ponto, focar demais no recurso financeiro. A gente não tem que pensar no recurso financeiro. A gente tem que entender que os resultados e o recurso financeiro caminham junto. Porém, o projeto todo é um sistema. Tem que estar em sintonia. Todos os departamentos, todos os setores. Débora, mas eu não tenho setor no projeto, mas a gente tem sim. A gente tem ali a nossa comunicação, a gente tem o financeiro, a gente tem os recursos humanos. Tudo isso acontece. Mas a gente simplesmente não vê que está acontecendo. A gente simplesmente fala, tem que ver as redes sociais, tem que pensar lá no dinheiro, mas isso tudo a gente pode fazer departamentos, a gente pode fazer setor, e esse setor pode ter uma única pessoa, gente. Mas a gente não pode esquecer que essa única pessoa também tem que estar junto com todo mundo pensando, porque não dá para captar recursos sem eu saber quanto tem no financeiro, não tem como eu captar recursos se eu não sei quanto eu preciso gastar, não tem como eu captar recursos sem saber para que eu vou captar. Então a gente tem que pensar nisso. E o 6º ponto é essa questão que a gente falou aqui, de conhecimento e estrutura. Não adianta eu tentar fazer as coisas sem saber o que eu faço. Sem ter o conhecimento do que eu posso fazer e como eu posso fazer. Que é uma coisa que a gente esquece. A gente acha que a gente pode fazer tudo igual a todo mundo, mas a gente não sabe quem somos nós e o que a gente realmente pode fazer. Ok? Perguntas, gente. Gente, eu falo muito e eu gosto que vocês perguntem para mim. Falando aqui, Carla, vai ter quinta-feira. A gente está com 2 lives essa semana, não? Que vai ser segunda e quintas, às 19h55. Então, gente, só para vocês não esquecerem, a gente fechou sexta-feira passada o desafio 50
50 lives, que foi o desafio 50, mais D social, 50 lives. A gente está passando no Telegram para vocês, a gente está montando as coisas. Então, a gente vai estar trazendo para vocês os 50 resumos lá no Telegram daqui a pouco. Vai acontecer, a gente está fazendo aos pouquinhos, a gente está entregando para vocês. Então, a gente, essa semana, vai ter 2 lives, segunda e quintas. E a gente está se organizando aí certinho, para a gente ter aí outras pessoas para estar com vocês. Como eu disse, a gente estava no resumo. Na semana passada, como vocês sabem, né, ou pelo menos algumas pessoas aqui sabem, a gente abriu a turma, né, da captação de recursos ativa. Então, tem gente na turma, eu tenho que estar aí bem preparada, tenho que estar aí dando atenção para essas pessoas, e também para vocês. Então, eu estou fazendo 2 lives na semana, dessa semana, então a gente vai ficar um períodozinho aí com 2 lives, para estar seguindo ali, orientando, organizando o pessoal que chegou novo, mas vocês também vão continuar tendo conteúdo normalmente, mas não todos os dias, como a gente estava fazendo por causa do desafio, que eu mesmo me desafiei. E aí, essa semana a gente vai fazer 2 lives, e a gente está preparando coisas novas aí para vocês. Então a gente tem que respirar, atender a galera que entrou, e atender vocês e melhorar cada vez mais aí o nosso trabalho aí com vocês. Carla, a gente, como eu disse, a gente vai ter 2 lives a semana, segunda e quinta, às 19h55. Qual lei é essa que você falou, Débora? Depende. Hoje, na verdade, eu não falei de lei nenhuma, mas como eu disse, se você quiser saber sobre as leis, a gente falou no desafio 50 lives, a gente está botando os resumos lá no Telegram. Então, você pode entrar e começar a pegar os resumos. Nos próprios resumos, a gente coloca lei tal, a gente fala do que a gente falou no dia da live, e se eu falei de lei, se eu falei de algum site, a gente está botando nos resumos. Então, se você quiser, você pode pegar lá, porque o que não falta são leis. A gente falou do marco regulatório, a gente falou da lei do ITGI, gente, eu sempre erro, que é a lei 202, que é referente às instituições sem fins lucrativos, que é da contabilidade. A gente falou de um monte de lei, entendeu? Falamos de várias coisas. Então, assim, Débora, eu digo para você, vai lá no Telegram, se inscreve e pega os resumos ali para você saber das leis e também a gente falou da Lei Rouanet, então a gente falou de uma monte de coisa aqui, ó. Então, você pode pegar lá que fica mais fácil, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Missão, olá, Débora. Missão social. ONG Gascom, olá. Deixa eu ver aqui, tem como captar recursos sem ter CNPJ? Tem como captar recursos sem ter CNPJ, sim. Missão social, Águias, tem sim. Não tem como você ampliar a sua captação de recursos. Hoje, nesse momento, deixa eu só falar, gente, às vezes eu tô lendo pro alto, é porque meu computador tá desse lado e a minha câmera tá desse. Então, assim, deixa eu olhar para cá. Então, assim, tem como você captar recursos não tendo CNPJ, tem vários editais que tem para organizações sem fins lucrativos, que são quem está legalizado, que tem que ver também, que tem que prestar atenção, porque nem todo mundo tem a parte religiosa, nem todos os editais aceitam a parte religiosa. Eu gosto de falar sempre que a gente tem que ver pelo marco regulatório. O marco regulatório, que é a Lei 13.019, de 2014, ele fala que as organizações da sociedade civil são as oficialmente, tá, gente? Juridicamente falando, como eu gosto de falar, que são os projetos sociais, a associação e fundações. As fundações têm mais um contexto em questão de legislação, esse tipo de coisa, um pouco diferente das associações. Porém, o que eu falo mais aqui é de associações. Então, essa é a primeira questão, associação e fundação. A segunda são as associações cooperativas, e a terceira, por último, é a parte religiosa, são as igrejas. Mas nem todo edital aceita essas 2 últimas, as cooperativas sociais e também associações cooperativas, e nem a parte religiosa, normalmente vai mais para as associações. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E também para os coletivos, que são as organizações não legalizadas, também tem projeto para isso. Algumas empresas também aceitam projetos não legalizados, que são os coletivos ou os movimentos sociais que têm mais um lado direcionado à questão política ou em questão de classe, esse tipo de coisa. Mas a gente pode falar assim que nem toda instituição, nem todo projeto, nem todo edital aceita projetos não legalizados. Alguns aceitam. Por isso que normalmente eu falo para as pessoas, se vocês quiserem ampliar as fontes de recursos, vocês têm que se legalizar. Mas para se legalizar, tem que saber que há muito mais responsabilidades. O que são essas responsabilidades, Débora? Gente, CNPJ tem a ver com questão com imposto de renda tem a ver com Receita Federal tem a ver com banco tem a ver com tarifas tem a ver... Então, assim, a gente amplia
a questão de ter mais recursos, porém a gente tem muito mais responsabilidades e a gente também tem um custo um pouquinho maior, tanto com a questão de pagamentos, tá? Não estou falando de funcionários, tá, gente? Mas a questão realmente de ter uma burocracia um pouquinho maior por ter um CNPJ, porém, Débora, tá? Minha opinião, eu acho que é muito mais fácil legalizar, porque você tem muito mais possibilidade. As pessoas acreditam muito mais em projetos legalizados, além de acreditar mais, as empresas, elas têm mais benefícios, porque tem a questão do 2% do imposto de renda, não tem aquela questão, se for pelas leis, eles ainda têm um incentivo fiscal, então tem essas questões que empresa tem mais a possibilidade de doar para quem tem CNPJ, mas você pode pegar sem problema nenhum recursos não tendo CNPJ. E a maior parte do recurso que a gente vai pegar, não somente quem está legalizado ou não legalizado, o que a gente não pode esquecer é que a nossa fonte de recurso oficial aí, que tem que estar aí 50% na nossa instituição são as pessoas físicas. E as pessoas físicas não acreditam quem está legalizado ou não está legalizado. A pessoa acredita no trabalho que a instituição faz. Então, eu conheço projetos que não estão legalizados, mas fazem um trabalho maravilhoso e tem muitas pessoas que doam, porque acreditam no trabalho. Então, tem essas questões, ok? Sou Marcelo. Ah, tá, Marcelo. Eu falei que vocês têm que falar meu nome, porque senão eu vou falar o nome da instituição. Legal? O custo é alto para legalizar? Depende muito, Marcelo. Porque a gente tem CNPJ, tem em questão de custos. Na verdade, o custo maior mesmo é da ata e do estatuto, dependendo da quantidade de folhas do estatuto e da ata, porque se cobra pelas folhas. Mas, porém, todavia, você pode, do seu estado, tá? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, dependendo do seu estado, ou do município, você consegue também ir no Registro Civil de Pessoa Jurídica, pedir pela própria a gratuidade, mas a gratuidade demora um pouco mais. Então, tem gente que pede gratuidade e demora 6 meses. Mas também tem gente que não pede, paga, mas vai umas 20 vezes por cartório e demora 6 meses. Então, depende muito, mas dá para você tirar totalmente de graça, solicitando a gratuidade. Se você quiser, você monta, como eu disse, é muito importante que você tenha um advogado e um contador nesse momento. O advogado para ver estatuto e ata, ok? E o contador para dar entrada no CNPJ, tá? Qualquer pergunta pode perguntar, tá, Marcelo? Todo mundo pode perguntar, tá, gente? Sem problema nenhum. Aqui, tô vendo aqui, nossa, você está linda, amiga. Ah, obrigada, Aparecida. Tá vendo? E olha que foi as minhas trancinhas Débora feita, mas a pessoa que coça a cabeça, gente, olha só, estou igual um raio de sol, olha só, o cabelo todo espichado aqui, e olha que tá doendo já a minha cabeça, eu já vou tirar esse negócio da minha cabeça. Da outra vez que eu fiz original, que a menina fez todinho pra mim certinho, que eu botei cabelo, essas coisas todas, porque esse aqui é meu, gente, que eu botei cabelo, olha eu contando, saindo totalmente do assunto, que eu botei cabelo, gente, minha cabeça ficou toda machucada, porque puxaram muito, e aí eu não aguentei, mas eu gosto de ficar assim, porque, como vocês sabem, a pessoa não gosta muito de pentear cabelo, então a pessoa fica muito mais tempo, adora ficar assim, mas aí fica cheio de raio de sol já aqui. É muito complicado essas coisas. Gente, perguntas? Alguma? Pode perguntar, gente. Porque senão depois falam que eu não perguntam, vocês ficam chateados que eu não respondo, aí não dá não, hein, gente. Pergunta aí que a gente tá aí. Você quer número da Lei Rouanet, José? Ou a Carla? Deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar algo para você aqui, que tem aqui. Eu tenho. Lei Rouanet, 8.313, de 1991. E aí, só para ajeitar aí, José, só para, senão vai sair errado. É ROUANET, tá? Senão vai sair erradinho aí, quando você procurar no Facebook, no Gmail, no Google, pode sair errado. Mas a lei é 8.313, é a Lei Rouanet. Vocês podem dar uma olhadinha, procura, porque é muito fácil também de vocês se cadastrarem. Mas vocês também não podem esquecer, gente, que tem a lei do próprio município de vocês, né, referente à cultura. Eu falei da Lei Rouanet porque é mais fácil que é geral. Eu estou falando de Brasil, então fica mais fácil para vocês, mas vocês podem procurar. ISS, que também envolve a Lei da Cultura, aqui no Rio de Janeiro tem a ISS, entendeu? E acredito que tem em outros estados também. Mas como eu estou falando, eu falo do Rio de Janeiro. Por isso que eu boto lei, a federal, que fica mais fácil. Rouanet, lei do esporte, esse tipo de coisa que vai para todo mundo, que fica mais fácil para todo mundo, entendeu?
R$ 250 o contador em São Bento, Sul. Ah, tá legal, tá um preço legal. Mas uma coisa muito importante, Marcelo, a gente tem que prestar atenção no nosso contador, porque a gente tem que entender que a contabilidade do terceiro setor é diferente da contabilidade das empresas. Tem muito contador que envolve a contabilidade de terceiro, de normal, tá? Empresa para dentro de projetos sociais, porém a gente tem algumas leis diferentes. E se a gente está legalizado, a gente tem que ver porque a gente tem a imunidade e a isenção. Quem tem imunidade são as organizações que na área de saúde, educação e assistência, tá? Então, assim, e quem tem a isenção são as outras áreas de atuação. E para a gente ter a isenção, a gente também tem que ter algumas certificações para estar pedindo em determinados órgãos essa isenção. Então, é importante a gente saber desse contexto, porque às vezes o contador, ele não avisa a gente, porque ele também não sabe disso. Então, é bom a gente dar uma olhada. 150, artigo 150, Constituição Federal, para você dar uma olhada, imunidade e isenção. Ok? Isso, especializado em ONG, muito importante. Não, em alguns casos, ele consegue fazer o trabalho certinho para a gente, mas em muitos casos, em relação a balanço, esse tipo de coisa, ele não sabe fazer e a gente perde algumas coisas por causa disso, tá? Então, você pode estar dando uma olhada. E como eu disse, se inscreve no Telegram, que a gente está passando várias coisas e a gente falou desses pontos nos resumos. Então, você pode também estar vendo também no próprio resumo. E, gente, as lives foram abertas, tá? A gente fez o desafio e a live saiu do ar direto. Então, assim, se vocês têm interesse de participar aí com a gente, participa no horário da live, porque a gente tira a live do ar, hein? É para vocês estarem aqui comprometidos com a gente, como a gente está comprometido com vocês. Então, gente, mais perguntas? Se não, vão me cortar e vocês depois vão ficar tristes, ainda mais o pessoal do Instagram aqui, que vai ficar boladão comigo, que sempre corta e eu nunca dou tchau para eles. Então, gente, qualquer pergunta, por favor, façam, não se esqueçam, se inscrevam no Telegram, se inscrevam nas nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, YouTube, tem vários vídeos no YouTube que é mais fácil procurar no YouTube do que procurar no Face e no Instagram, mas se inscreve nas nossas redes, compartilhem, comentem, não esquece, eu tô falando para vocês, comentem todas não comentar as lives, mas se vocês quiserem comentar, pode comentar e compartilhar, que isso é bom pra gente, tá? Mas a questão é, falem pra gente o que vocês querem que a gente fale aqui também, que é importante. Porque se vocês estão seguindo a gente, se vocês estão junto com a gente quer trazer conteúdo que vocês tenham dificuldade para vocês entenderem. E, de repente, a dificuldade de vocês pode ser também a dificuldade de outra pessoa. Então, tem gente que me pergunta algumas coisas no privado, eu respondo no privado e acabo fazendo uma live com o conteúdo dele. Então, é bom que vocês me perguntem, assim, Débora, faz tal coisa que eu monto uma live para todo mundo ficar sabendo de uma vez só, ok? Gente, gratidão aí pela presença de todos vocês. Até quinta-feira, que a gente vai estar quinta-feira aí de novo, conversando com vocês, às 19h55, mas a gente já divulgou aí, mas eu vou continuar divulgando para vocês não se perderem e ficarem achando que vocês vão me ver todos os dias, de manhã e de noite, mas não vão ver, é só 2 vezes na semana. Gente, gratidão pela presença de todos vocês e até quinta-feira.